Capítulo 1. O sacrifício de Polar. Os tsunamis, vendavais e enchentes haviam se espalhado por todo o multiverso após a queda de Void. Polar, Nankatsu, Airochi, Etios e The Stickman estavam exaustos, incapazes de continuar lutando. Feridos e com suas energias esgotadas, eles se reuniram em um canto seguro, tentando planejar um último esforço. A Polar estava sentado, respirando com dificuldade enquanto Nankatsu, de cabeça baixa, murmurava: Nankatsu, não podemos lutar, estamos muito feridos. Sim, mas não podemos desistir agora. De repente, uma sombra se aproximou sorrateiramente. Inos, aproveitando a oportunidade, atacou sem misericórdia. Com um movimento rápido e mortal, ele usou seu Blaziken perfurando o peito de Polar. Inos. Eu matei Polar. Os quatro em uníssono. Polar, com os olhos arregalados e o corpo tremendo de dor, usou suas últimas forças para atacar. Execução à Aurora. Uma luz intensa brilhou, destruindo Inos, mas o esforço custou caro. Polar caiu ao chão, sem vida. Etios correu até o corpo de seu irmão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Etios desesperado, segurando Polar nos braços. Irmão, por quê? Por que teve que ser assim? O multiverso parecia ter parado enquanto os guerreiros enterravam Polar. A tristeza era palpável, e o luto tomou conta de todos. Etios, devastado, mergulhou em uma profunda depressão pela perda de seu irmão mais novo. Capítulo 2. A Ressurreição e a Nova Guerra. 1 ano se passou desde a morte de Polar. O multiverso ainda estava em caos, e uma nova ameaça surgiu. Poseidon havia despertado, planejando dominar tudo através de sua reencarnação, Hiroshiki, um Stickman azul escuro. No Yomotsu Hirasaka, o buraco que leva ao mundo dos mortos, Hades caminhava em silêncio. Chegou aos túmulos onde Polar, Hammer, Aiwa, Ned, Hypheus e outros guerreiros caídos estavam enterrados. Com uma voz sombria e poderosa, ele os convocou. Hades, encapuzado sem revelar seu rosto. Falecidos guerreiros, escutem a minha voz. Poseidon planeja dominar o multiverso. Eu lhes ofereço uma nova vida, mas para isso, precisam vencer a Guerra Santa. Polar Negro, junto com os outros guerreiros caídos, despertaram. A sombra da dúvida pairava sobre eles. Imperador Hades, você tem pessoas melhores para chamar, não nós. Exatamente. Não sejam tolos, ganhem a Guerra Santa e eu os recompensarei com uma nova vida. Nibus, agora trajando uma armadura espectral, olhou com desconfiança para Polar Negro. Está bem. Mas eu não confio em Polar Negro ao meu lado. Os guerreiros receberam versões espectrais de suas antigas armaduras, agora de cor negra com detalhes em roxo. Mesmo hesitantes, eles aceitaram o desafio. A batalha contra Poseidon seria implacável. Capítulo 3. A Batalha do Santuário do Mar. Os cavaleiros de bronze e prata restantes chegaram ao Santuário do Mar, prontos para enfrentar os generais marinas. Serena, a encarnação de Atena, estava com eles, mas foi rapidamente raptada pelo misterioso general Marina de Kraken, que guardava o quinto pilar, o Pilar Ártico. Enquanto enfrentavam os marinas rasos, guerreiros com níveis de bronze, figuras familiares surgiram diante deles. Polar Negro, Aiwa, Ned Hammer, e para o choque de todos, Polar agora com uma expressão séria e distante. Etios. O quê? Polar, você. Silêncio! Não sabem que temos que chegar ao pilar principal onde Poseidon se encontra? Polar Negro. Vamos em frente. Eles enfrentaram o Inuyasha de cavalo marinho, uma batalha que durou 1 hora. Polar, apesar de seu estado, liderou o grupo, destruindo o pilar do Pacífico Norte. Cisne, você abriu meus olhos. Poseidon realmente é maligno. Com seus olhos abertos para a verdade, Inuyasha se uniu aos guerreiros, seguindo em frente. A jornada continuou com Nankatsu enfrentando Sashari de Scylla. A batalha foi intensa, mas Nankatsu saiu vitorioso, destruindo o pilar do Pacífico Sul e convertendo Sashari à causa de Atena. Tem razão. Atena realmente é a paz no multiverso. Eu lutarei ao seu lado. Hiroshiki e Aiwa enfrentam Niomis de Limnades. Depois de 1 hora eles conseguem destruir o pilar antártico e Limnades se une a eles. Euclides Yellow enfrenta Shido de Sidene. Ele abre os olhos de Shido podem cair no chão, esgotado. Polar chegou ao próximo pilar, mas sentiu um cosmo agressivo se aproximando. Um guerreiro com uma voz familiar se apresentou. General Marina de Crack. Saudações, cavaleiros. Polar Negro. Quem é você? Eu sou aquele que protege o Pilar Ártico.
Polar ficou imóvel, sentindo uma familiaridade perturbadora. Ele tem a mesma voz que eu. Mas como? Tá tudo bem, Polar? Polar, sim. Alguns cavaleiros de prata morreram lutando contra os generais. Agora sigam em frente e me deixem sozinho. Todos hesitaram, mas obedeceram. Nibus, antes de partir. Cisne, não vá morrer. Polar começou a fazer a dança do cisne, preparando-se para atacar. O general Marina de Kraken observou com um sorriso frio. General Marina de... Que é? Idiota usará o pó de diamante? Pó de diamante. O general segurou o ataque com uma única mão. O quê? Como... General Marina de Kraken. Isso é ar frio! Tome isto! O general repeliu o ataque, destruindo parte da armadura espectral de Polar. Como ele fez isso? Assim como você, eu também manipulo o ar frio. A luta continuou com Polar sendo rapidamente dominado. O general Marina de Kraken revelou sua verdadeira identidade. Polar. Eu não esperava ver você de novo, irmão. Freeze. Silêncio. Agora já viu o que queria ver. Morra com meu zero absoluto. Polar notou algo vermelho no braço esquerdo de Freeze. O que é isso no seu braço? É algo que não quero revelar. Polar insistiu, e Freeze revelou a história de como ele foi transformado em um general Marina após ter sido selado por seu próprio irmão. Agora os dois estavam destinados a lutar até a morte. Polar, vamos. Arranque meu braço, que esta luta seja justa. Freeze. Confuso, você está falando sério. Polar, ande logo, irmão. Por que hesita? Freeze, ainda relutante, usou o turbilhão de gelo, arrancando o braço esquerdo de Polar. Polar gritou de dor, mas manteve-se firme, preparando um último ataque, com dor e raiva. Enquanto eu tiver essas asas, não irei a lugar nenhum. Os dois irmãos se enfrentaram em uma última batalha. Seus cosmos se elevaram ao máximo, e ambos usaram a execução Aurora, congelando-se mutuamente. Os corpos dos dois caíram, cobertos por uma fina camada de gelo. Polar! Bem-vindo de volta, irmão. Freeze. Vi, você se superou. Abriu os meus olhos. Capítulo 5. O confronto final com Poseidon. Enquanto Polar e Freeze caíam, o Yu-Gi-Oh! De Chrysaor lutava contra Iroki e The Stickman no Pilar Oceânico. A batalha foi intensa, com o Yu-Gi-Oh! Revelando a verdadeira identidade de The Stickman como Terius de Nince. O conflito culminou em uma luta final no último pilar, onde Etius enfrentou o Sandeiro de Dragão Marinho. Finalmente, todos chegaram ao trono de Poseidon. O deus do mar destruía seus oponentes, mas Polar, Freeze e Hiroki chegaram. Capítulo 6. O confronto com Poseidon. O salão onde Poseidon se encontrava era amplo e majestoso, com uma atmosfera de poder. Os guerreiros se reuniram diante do deus dos mares, preparados para enfrentar o desafio que se aproximava. Polar, ainda cansado da batalha com seu irmão Freeze, estava determinado a derrotar Poseidon e salvar o multiverso. Poseidon, com um tom desafiador. Então, vocês querem me desafiar? Vamos ver o que tem a oferecer. Nankatsu, estamos prontos para enfrentar você, Poseidon. Nankatsu avançou com suas correntes de Andromeda, atacando com a corrente de Andromeda. As correntes deslizaram pelo ar com grande precisão, envolvendo Poseidon e o restringindo momentaneamente. O deus dos mares tentou se libertar, mas Nankatsu estava determinado. Poseidon, com um sorriso, disse: é um bom começo, mas ainda não é suficiente. O tridente de Poseidon lançou uma onda de água que fez Nankatsu desabar, mas ele se levantou rapidamente com um olhar determinado. Ao mesmo tempo, Etius tentou um ataque rápido com seu ataque cruzado, mas foi imobilizado por uma corrente de água sólida. Etius, forçando-se libertar. Não podemos desistir agora. Polar, eu não vou deixar que nossos esforços sejam em vão. Poseidon, estou vindo. Polar concentrou sua energia no ataque Trovão Aurora, envolvendo o salão em uma nevasca. Poseidon começou a ser coberto por gelo, mas não o suficiente para derrotá-lo. Poseidon. Interessante. Você está conseguindo me incomodar, entrando na luta. É a nossa chance. Vou ajudar. Iroti preparou seu golpe da luz dourada, que envolveu Poseidon em uma explosão brilhante. Apesar do impacto, o deus ainda se manteve firme, mas seus ataques foram interrompidos. Poseidon, vocês têm coragem. Vamos ver se conseguem manter isso. Terius. Ao lado de... Estamos apenas começando.
Vamos unir nossas forças. Os guerreiros, agora recuperados, se juntaram para um ataque final combinado. Eles canalizaram suas energias e atacaram Poseidon com uma força unificada. Polar, Hiroshi e os guerreiros. Este é o nosso poder. Vamos lá. O ataque combinado atingiu Poseidon com uma explosão de luz e energia, e o deus dos mares foi finalmente derrotado, seu corpo se dissipando em luz. Poseidon, vocês conseguiram. Mas lembrem-se, o mal nunca dorme. Com a derrota de Poseidon, o salão começou a se acalmar e os guerreiros se recuperaram, aliviados pela vitória. Polar. Finalmente, conseguimos. Etios, ajudando Polar a se levantar. Sim, conseguimos, mas ainda há muito a fazer. Nankatsu, vamos reconstruir o que foi destruído. Estamos juntos nessa. Os guerreiros se reuniram e começaram a restaurar a ordem. A batalha tinha terminado, e embora o multiverso estivesse danificado, a paz estava sendo restaurada. Capítulo 7. Um novo começo. Com a vitória sobre Poseidon, o multiverso começou a se recuperar. As tempestades e os tsunamis cessaram, e um novo amanhecer trouxe esperança e renovação. Polar, Freeze e os outros guerreiros estavam de volta ao seu mundo, prontos para reconstruir. Freeze, se aproximando. Você foi incrível. Juntos, conseguimos. Sim. Foi um esforço de equipe. Estamos prontos para qualquer desafio futuro. Hiroshi. Agora, vamos focar na reconstrução e garantir que a paz prevaleça. Os guerreiros trabalharam juntos para restaurar a ordem e a tranquilidade em seus mundos. A vitória foi celebrada, e a colaboração entre eles fortaleceu os laços de amizade e confiança. O futuro é incerto, mas com amigos como vocês, estou confiante de que podemos enfrentar qualquer coisa. Com um novo amanhecer e um espírito renovado, os guerreiros estavam prontos para o que viesse a seguir, sabendo que, enquanto estivessem unidos, poderiam superar qualquer desafio. Fim.